para gravar aqui. Eu coloco umas perguntinhas para vocês responderem antes da aula. Tem um método chamado PBL, Problem Based Learning, que você responde as perguntas antes de aprender o conteúdo. Isso faz com que você retenha o conhecimento mais. Então, a gente tenta primeiro responder as perguntas e depois a gente aprende o conteúdo. Então, tentem responder as perguntas primeiro. Alguns minutinhos. Let's go, porque senão não dá tempo hoje. Gente, hoje é uma aula complicada para mim. Porque quebrando os bezerros de ouro aí de vocês. Vamos lá. O que é pecado? Vou distribuir as leituras. Outra coisa que eu faço. Cada um lê uma coisa para a gente agilizar. Celeste. 1 João, capítulo 3, verso 4. Camila e ou Shirley. Tá bom. 1 João 2, 16. Suelen, Gênesis 3, 6. Bruna, Lucas 4, 1 a 13. Você sempre fica com um montão de verso, né? Lucas 4, de 1 a 13. Romanos 3, versos 21 a 26. Leleco, Romanos 4, verso 25. Gigi, Romanos 5, versos 18 e 19. Nádia, 1 João capítulo 1, versos 8 a 10. E vamos ver se dá tempo, Ju. Gênesis 3, 16 a 21. Bora, Celeste. Pode ir. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Perfeito. Então, o que é pecar? Ou o que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Existe uma lei, uma ordem, uma recomendação, você vai lá e quebra essa recomendação. Você, consciente ou inconscientemente, você erra o alvo, você desobedece. Ou você erra inconsciente ou você de propósito desobedece. Então, quando você está em desacordo com a lei, no caso a lei de Deus, você peca. Esse é, segundo a Bíblia, a definição de pecado: errar o alvo, desobedecer ou transgredir a lei. Ok? Agora, do que é composto o pecado? Como o pecado pode se apresentar para nós? Camila vai ler 1 João capítulo 2, verso 16.
Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Amém. Então ele vai dizer que o pecado ele é três coisas: desejo da carne ou concupiscência na maioria das Bíblias, desejo dos olhos ou concupiscência dos olhos e soberba da vida na maioria das versões também. Então essas são as três facetas em que o pecado se apresenta. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo, mas ele é sempre para o mal. Concupiscência, se você pegar no dicionário a palavra concupiscência, vai dizer um desejo por bens materiais ou por prazer sexual. E aí o desejo, a concupiscência então da carne é algo que satisfaça o nosso homem natural, a nossa carne. E a concupiscência dos olhos é um desejo, algo que cresce o olho, como a gente chama, que é atrativo aos seus olhos. Ou soberba da vida, que é aquela coisa que te deixa cheio de ego, né? Então, ou concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou soberba da vida. Tá, agora vamos ver como é que isso se aplica, então. Gênesis capítulo 3, verso 6, Suelen. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, olha o primeiro pecado, não. O primeiro pecado foi de Satanás se rebelar contra Deus. Mas o primeiro pecado do homem, da raça humana, que foi lá transgredir a lei de Deus de não comer do fruto da árvore. Olha o que vai dizer que é, como é que era esse fruto. Ele era agradável aos olhos, então concupiscência dos olhos. Ele era bom para se comer, então concupiscência da carne. E ele dava entendimento, então soberba da vida. Então o pecado inicial lá já caracterizava essas três facetas do pecado. E olha que interessante, que a gente vai ler agora em Lucas capítulo 4, Bruna. De 1 a 13, vai lendo, eu vou te interrompendo. Não tá dando para te ouvir. Acho que o mic não tá funcionando. Não. Experimenta. Não. Acho que seu mic não tá funcionando. Do mic do fone. Qual que é a referência que ela vai ler? Lucas 4. Não. Deixa eu ler aqui então, pra gente não... E agora? Agora tá. Ai, acho que coloquei no buraquinho errado, peraí. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentada pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e foi ao fim deles, teve fome. Tá certo, né, o que eu tô lendo, tá? Sim. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Então Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, pois está escrito: ele lhe dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus respondeu:
Dito está: não põe à prova o Senhor, seu Deus, tendo terminado todo, não põe à prova o Senhor, seu Deus, né? Aí, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amém. Então, olha como é que foi que Jesus foi tentado. Ele estava com fome e o diabo vai lá e ofereceu para ele pão, concupiscência da carne, para matar a vontade do homem natural dele. Aí levou no alto do monte lá, olha tudo isso aí pode ser seu. Concupiscência dos olhos, para ele ter bens materiais e autoridade, inclusive fala. E por último, se joga daí que os anjos vão te suster. Olha que especial que ele é, os anjos seguram ele. É ego, soberba da vida. Então Jesus foi tentado nas 3 esferas do pecado. E aí quando a gente fala que Hebreus vai dizer assim, Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo? Absolutamente tudo. Jesus foi tentado a ser homossexual? Jesus foi tentado a ser pedófilo? De maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, o que é pecado para um, o que é tentação para um, não é tentação para outro. Mas Jesus foi tentado em todas as esferas, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, sem pecado. Só aí na tentação de Satanás a gente já pode dizer que ele foi tentado em tudo, né? Em todas as esferas. Fora isso, ele foi tentado a vida dele inteira sem pecado, sim. Mas a gente não pode afirmar que Deus foi tentado em todas as coisas nesse sentido. Todos os tipos possíveis de pecado, porque cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então, aquele que tem inclinação para um tipo de pecado é tentado naquele tipo de pecado, né? Quem não tem inclinação para ser homossexual não é tentado com o pecado de homossexualidade, né? Natural. Então, Jesus, nesse sentido, não foi tentado em todas as coisas, e sim em todas as esferas. E todas que ele foi tentado aqui, que mostra em Lucas 4, e todas as outras, ele foi bem sucedido e venceu, porque ele é um cordeiro sem pecado. Amém? Essa é a primeira parte da aula. 1/3 da aula já foi. O que é pecado e como ele se apresenta. Alguma dúvida até aqui? Augusto, só repete aí as 3 áreas, da carne. Concupiscência da carne, o desejo da carne, concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, e soberba da vida. Isso está em João. Não, de Jesus. Quando ele foi tentado, o diabo ofereceu pão, foi a concupiscência da carne. Concupiscência da carne, é. Aí, desejo por bens materiais, né? Concupiscência dos olhos, quando a segunda tentação, que levou ele lá em cima e falou, tudo pode ser teu. E por último, soberba da vida, quando ele disse para ele se atirar lá, que os anjos iam segurar ele. Isso aí não fui eu que inventei não, tá? Na minha Bíblia comentada já está fazendo essa relação do pecado lá de Gênesis com essa tentação de Jesus. Beleza, gente. Agora que nós vamos quebrar as vacas sagradas aí. O que é pecador? O que é ser um pecador? Travando, meu. Tá travando? Som, teste, 1, 2, testando. Pra mim tá bom aqui. Tá travando pra todo mundo? Ou é só a internet de... Sua voz tá parecendo do homem da lua. É a tua internet aí, que a Ju tá falando que tá tudo bem pra ela. Ó. O dicionário Strong, que é o dicionário lá que faz a tradução dos originais, vai dizer que pecador é aquele que vive deliberadamente no pecado, que vive na prática do pecado. Além disso, esse sufixo OR, ele é usado para profissões, para atividade principal. Então, você tem o pastor, que é o que vive pastoreando. Você tem o construtor, que é o que vive construindo. Você tem o... Quem mais? O instrutor. O que mais? Outro zor da vida. Então, sempre que a gente tem um or no final,
via de regra, ele quer dizer a função principal, o trabalho da pessoa, aquilo que ela faz para ganhar a vida. Eu jogo futebol, mas eu não sou um jogador. Eu sou um engenheiro, que por sinal não tem o R no final, só porque eu queria dar o exemplo. Mas eu não posso dizer que eu sou um lutador, que eu sou um jogador de tênis, que eu sou um pregador. Não faço isso para viver. Então, do mesmo modo, o que seria um pecador? O pecador é o profissional em pecado. É aquele cara que peca das 6 da manhã até dormir. Ah, Gustavo, mas eu sou assim. Então é uma coisa errada. Não deveria ser. Porque 1 João vai dizer, se pecarem, mostrando que não é para ser uma coisa comum, corriqueira. É um erro de algo. Então, pecador é aquele cara que não teve a sua natureza regenerada, que não foi salvo ainda por Deus. Aliás, pecador salvo pela graça não existe. Ou você é pecador ou você é salvo pela graça, tá? Mas a gente vai entender isso agora quando a gente for estudar justificação. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26 diz o quê? Não é verdade? Tá dando para escutar? Tá. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Obrigado. Então vamos começar de trás para frente. Jesus é o justo e o justificador. Olha o Diego apareceu aí. Fala, Diegão. Firmeza? O que é um justificador? Eu acabei de dizer para vocês que o sufixo "or" ele determina a profissão, principal função. O que o justificador faz? Ele justifica. Pronto. O que é justificar? Justificar é tirar a culpa. Eu e você éramos culpados, Jesus sendo nosso justificador, ele vem e tira a culpa. Ele paga a culpa. Então, justificar também no dicionário vai aparecer como devolver a inocência. Então, quando a gente fala sobre isso, as pessoas vão falar assim, Gustavo, a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Realmente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o verso seguinte fala o quê? E depois disso, mediante a graça, foram justificados por Cristo Jesus. Eu e você somos justificados por Jesus. Nós éramos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Hoje eu e você fomos justificados por Jesus. A gente vai aprender na próxima aula, justificação fala da salvação do nosso espírito, né? Já aprendemos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Essa salvação ela se dá em 3 etapas: espírito, alma e corpo. A gente vai estudar isso em detalhes na semana que vem. A justificação, portanto, é a primeira etapa, é a salvação do nosso espírito. Nós éramos pecadores, estávamos indo para o inferno, já desgraçado lá. A maldição da lei estava sobre nós, passou para todo mundo o pecado de Adão, a gente vai ler daqui a pouco. Mas Cristo vem e interrompe esse caminho, a gente dá meia volta, isso que significa conversão, a gente deu meia volta, a gente estava indo para o inferno, não vai mais, porque ele nos
justificou, ele comprou o nosso espírito, ele tornou o nosso espírito inocente de novo. Então éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas Jesus nos justifica. Romanos 4:25 diz o quê? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele foi morto e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se eu e você não, presta atenção nisso, se eu e você não tomarmos parte da nossa justificação, cara, isso é meu. Você está fazendo o trabalho de Cristo em vão. Tá entendendo isso? Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você fôssemos justificados. Então, presta atenção. Você é justo. Jesus fez isso por você. Outro texto vai dizer, outro texto de Hebreus, que a gente vai ler, não na aula que vem na outra, ele fala assim, entre confiadamente no Santo dos Santos, porque essa posição de justiça que foi conquistada por você não pode ser revogada. Mas a gente vai ver isso com calma. Romanos 5, 18 e 19 diz o quê? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então, ó, o que ele está falando aí. Esse pecado de Adão, que foi cometido por um só homem, passou para a raça humana toda. Do mesmo modo, a vida de Jesus trouxe justificação para todos. O segundo Adão, que Paulo vai se referir depois, que é Jesus, trouxe essa justificação não só para aqueles daquela época, mas para todos o quê? Que o receberam. João 1,12 vai dizer, todos quanto receberam são feitos filhos de Deus. Mas isso está disponível para todo mundo que aceitar. Então essa salvação, essa justificação está disponível para todo mundo que aceitar isso. E agora, para a gente matar de vez essa questão, sou pecador ou não sou pecador? Eu pedi para alguém abrir Romanos 5, 8 e 9, não? Não? Então vou ler eu aqui. Alguém tem nova tradução na linguagem de hoje? NTLH? Não? Tá bom, não tem problema. A minha, não sei se é. Eu tenho, eu vou pegar a outra Bíblia. Não, eu tenho aqui também, ó. Tá no alcance da minha mão. Não então tá mais fácil. Ó, eu vou ler primeiro para vocês na versão normal da Almeida aqui. Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, ó, o que fala o 8 aqui, ele fala assim, Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, muito mais agora, sendo justificados. Então, ele deixa bem claro que ser pecador e ser justo não é possível ao mesmo tempo. Eu era pecador, me tornei justo. Jesus morreu por mim quando eu era pecador. Ele fala de um passado. Muito mais agora que eu sou justo. Se eu sou justo, eu não sou pecador. Se eu sou pecador, eu não sou justo. Ou um ou outro. Vou ler aqui nessa versão dessa Bíblia bem novinha aqui que eu tenho em casa. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus e por meio da morte de Jesus Cristo, mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Então ele fala aqui de viver no pecado. No começo da aula eu falei para vocês que pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então a gente
não vive na prática do pecado. Ai, Gustavo, mas não tô conseguindo entender esse negócio aí, porque a vida inteira eu escutei que eu sou pecador, que a gente peca, a gente peca o dia inteiro. Peca o dia inteiro. Isso não faz de você um pecador de profissão. Se eu pintar minha casa, eu não viro um pintor. Se eu jogar bola no fim de semana com o Leleco, eu não viro um jogador, certo? Então, nós não somos mais profissionais do pecado. Nós éramos contratados e escalados pelo time de Satanás para viver numa prática deliberada do pecado. Jesus comprou o nosso passe e nos botou no time da graça. E agora eu e você não somos mais pecadores por profissão. Agora, só para esclarecer esse ponto, vamos ler 1 João capítulo 1. Nádia, pode ler do 8 ao 10 e já o verso 1 do capítulo 2, que é o na sequência. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Perfeito. Então, aí ele deixa claro também que não é o caso de eu dizer que eu não peco. Nenhum de nós. Todos nós ainda pecamos, não é? Mas isso não faz de nós pecadores por profissão. Ele deixa claro que é para ser um deslize, um erro de alvo, não é para ser algo em que a gente vive deliberadamente. Filhinho, eu vos escrevo para que, se pecardes, existe Jesus Cristo justo, teu advogado. E se a gente disser que não tem pecado, também já estamos pecando. Então, a questão toda aqui está em entender o que significa pecador. Pecador é o cara que vive na prática deliberada do pecado, que não foi regenerado ainda pela graça de Deus. Então, eu e você não podemos dizer que nós somos pecadores, tá? A gente peca sim, eu e você, talvez todos os dias, talvez mais de uma vez por dia, mas entenda que pecador é o cara que vive na prática deliberada do pecado. Se você quiser continuar se chamando de pecador, fica à vontade, mas lembre-se de que pecador é o cara que vive na prática deliberada do pecado. Então, quando você falar, eu sou pecador, entenda que esse termo está sendo usado de maneira distorcida na sua vida. Não deveria ser usado dessa forma, já que você não é mais um pecador por profissão. Você foi escalado para o time da graça, que é mais do que hexacampeão do mundo. Beleza, gente? Esse foi o segundo pacotinho de hoje. Pecado, pecador. Provavelmente você respondeu essa pergunta assim: você é pecador? Sou. Por quê? Porque eu peco. Provavelmente a maioria de vocês falou isso, né? Mas aí tá, a definição é pecador, o or é de Sabe profissão. o que eu escrevi, Gu? Exatamente isso. Fala de novo. Eu escrevi que eu sou pecadora, ainda coloquei aquele salmo que Davi fala em pecado, me concedeu a minha. Bom, gente, isso é uma coisa muito boa, esse exemplo. O que a gente falou na semana passada? Que a Bíblia é dividida em 3 povos diferentes. Essa segunda, se você for fazer um dia uma tatuagem, a primeira é: eu sou espírito, tenho uma alma, habito num corpo. E a segunda é judeus, gentios e igreja. A coisa que a gente não pode esquecer para estudar a Bíblia. Judeus é um tipo de gente, com um tipo de regra, com um tipo de relação com Deus. Gentios é outro e igreja é outro. Davi era judeu, velho. Davi não era igreja. O jeito que ele fala e que ele se trata não pode ser o que a gente se trata. Quando você continua falando, eu já peguei. Eu falei, não, ele é daquele tempo e Jesus não tinha nem vindo e daí já... Inclusive, esse capítulo 3 de Romanos, que ele fala
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é uma citação de um salmo de Davi. Foi Davi que falou isso, não foi Paulo. Mas ele cita lá como dizendo que realmente naquela época e até hoje, antes de nascer de novo, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas legal a gente fazer essa ressalva para a gente sempre prestar atenção de qual é o interlocutor que a Bíblia está falando, quais as regras estão aplicadas a ela e quais as regras estão aplicadas a nós. Lembrando que o que Paulo, Pedro e João escrevem nas cartas são para a igreja, logo se aplicam, pelo menos de maneira indireta, a nós. Por que de maneira indireta? Porque Paulo, principalmente, estava respondendo cartas das igrejas que estavam fazendo perguntas para ele, corrigindo conceitos. Então, muitas vezes, o que ele está falando lá ele está tratando de um problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios, de Colossos, de Éfeso. E uma coisa interessante, uma curiosidade, é que as aspas não foram traduzidas aqui, não foram colocadas na Bíblia. Então, quando Paulo, às vezes ele tá respondendo, ele põe como se ele pusesse as aspas, citando o que os coríntios falaram, os colossenses, os filipenses, o povo de Éfeso, e aí embaixo ele vai falar sobre isso. Só que na Bíblia não fica claro o que estava dentro da aspa e o que não estava. Então, por isso a gente tem que olhar com calma quando a gente for ler até as cartas que a princípio são para nós hoje. A gente tem que tomar um pouco de cuidado ao olhar. Beleza? Ficou claro isso aí? Então, se você quiser continuar dizendo que você é pecador, fique à vontade. Só saiba que não é por profissão. Se você falar que você é pecador por profissão, é porque você não nasceu de novo, porque não existe pecador salvo pela graça. E, gente, isso é um assunto complicado da gente falar, porque eu já preguei isso e não dá para pregar isso. Eu já aprendi que não dá, porque se não for num ambiente desse, de estudo, pessoas com o coração aberto, entendendo o contexto, a pessoa se fecha e ela não entende o que você está falando. Então, cuidado para quem vocês forem falar isso. Aprendi que eu não sou pecador. O cara vai jogar pedra em você. Toma cuidado com o contexto, tá bom? Fala, Nádia. Rapidinho. Você consegue passar assim bem rápido para a gente a questão dos judeus? Eu sei que não está nessa aula, mas é como você falou que a gente tem que entender. Me passa rapidinho. Judeus, gentios e igreja. Isso. Significa que a igreja ela é a junção de gentios e judeus que se Isso, ó, vamos lá. Judeu é todo mundo que guardava a lei do Pentateuco lá, os 5 primeiros livros. Quem era descendente do reino de Israel e eventualmente alguém que tivesse acreditado em Deus, eu sou lá, e tivesse se convertido e guardava então os princípios do judaísmo. Esses caras estavam esperando um Messias e continuam esperando. Sabe que tem judeu ainda. Para eles, Jesus Cristo é só mais um profeta, como foi Moisés e sei lá quem mais, os profetas lá, Elias, Jeremias. Para eles, Jesus Cristo é só mais um. Ele não é o Filho de Deus. Esses eram os judeus. E continuam sendo. Circuncisão, tudo isso aí. Eles continuam fazendo isso aí. Eles estão na velha aliança. Para eles, a aliança ainda é mediante circuncisão. Gentil, quem que é? Todo mundo, todo o resto do mundo que não é judeu é gentil. Todas as outras religiões. Para a Bíblia, umbandista é gentil, espiritista é gentil, o que mais? Tudo é gentil. A não ser nós que aceitamos a Cristo. Seja eu judeu ou gentil, a partir do momento que eu crio em Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, que ele é Filho de Deus, morreu e ressuscitou, eu me torno igreja. Beleza? Então, tem judeus que aceitaram ao Senhor Jesus, se tornaram, porque tem judeus que acreditam, né, que Jesus é o Messias. E os gentios que acreditam se tornaram igreja, correto? Isso, só que aí eu não sei assim as ramificações, né? Mas eu acredito que se o judeu creu em Jesus Cristo como Filho de Deus, ele deixou de ser judeu. Porque o judeu é aquele que está esperando o Messias ainda. Agora, existem umas ramificações lá, messiânico, parará, aí eu não sei. Mas se ele creu em Cristo, ele passou a ser igreja. Tá bom. Então, beleza. Último pedacinho da aula vai dar tempo, certinho.
Então, na nossa historinha da cruz, criação, pecado, entendemos o que é pecado, né? Transgressão da lei, entendemos que não somos pecadores. E depois o pecado trouxe a morte. Mas a gente viu que a morte não foi uma morte física, pelo menos não imediata. Foi uma morte espiritual. Então a gente vai entender o que é isso. O que é a morte espiritual? Morte espiritual é a separação do nosso espírito com o Espírito de Deus. Quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Ele é um só com o nosso espírito. Isso a gente é nascido de novo, a gente renasce. Então, vida é igual Deus. Estar com Deus como um só espírito, estar ligado a Deus é ter vida. Logo, ter morte é estar desligado de Deus. Então, quando Adão peca, ele morre espiritualmente, o Espírito de Deus se separa, ele se desliga de Deus, ele perde a comunhão plena e direta que ele tinha com o Pai. Então, isso é morte espiritual, separação do nosso espírito ao Espírito de Deus, com o Espírito de Deus, ok? Quem tá... eu já não dei mais nenhum texto para ninguém, né? Qual que eu te dei, Ju? Ai, perdão, eu estou invertendo a ordem. Pode continuar com Gênesis 3, Ju, pode continuar. Mas antes vamos ler Celeste, lê para mim Tiago 2:26 e Camila, lê para mim Apocalipse 20:14 e 15. Eu inverti a ordem, mas vai ficar tudo bem. Tenha fé. Tiago 2:26. 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então, o corpo sem o espírito está morto. Então, essa é a morte física. O que é a morte física? Quando a gente morre aqui nesse reino natural, o que significa? O espírito da pessoa deixa o corpo dela. Fica lá o presuntão sem vida, porque vida é o quê? É a essência, é o espírito, é o que está dentro. Nosso homem interior, como Paulo vai falar, quem a gente é no nosso homem interior é o nosso espírito. Quando o espírito deixa o corpo, a gente morre naturalmente. Então temos a morte espiritual, separação do nosso espírito com o Espírito de Deus, e a morte natural, que é a separação do nosso espírito do nosso corpo. E a gente tem mais uma morte que está em Apocalipse 20:14 e 15. Qual é? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Amém. Então eu e você hoje, quando a gente aceita Cristo, nosso nome é escrito num livrinho chamado Livro da Vida. Todo mundo que não aceitou a Cristo não tem o seu nome no livro da vida. Lá no juízo final, que eu já expliquei para vocês que são 2, o nosso é de galardão, deles é de problema, de tribulação lá, que ele sofreu o resto da vida. Quando for ter esse juízo final, chamado Tribunal do Trono Branco, que está em Apocalipse, capítulo 19, 20, inclusive esse aí que a Camila leu, Jesus vai abrir o livro da vida, vai falar, tá bom. Todo mundo que não tem o livro da vida, lago de fogo. Essa é a segunda morte ou morte eterna, que é a separação definitiva de Deus. Quem hoje está aqui caminhando nessa terra, zumbizando aqui, e não aceitou a Cristo, está morto espiritualmente. Mas ele pode, a partir do momento que ele aceita a Cristo, que ele confessa, Jesus é meu Salvador, creu com o coração, confessou com a boca, Romanos 10, 9 e 10, o Espírito Santo passa a morar dentro dele e ele nasce de novo. Quando acontecer a segunda morte, a morte eterna, acabou, filho. Não tem mais chance. Ainda nos 1000 anos, que vai ter depois da tribulação, os 1000 anos, né? Que negócio todo doido que o Ângelo Basso gosta de pregar. Nesses 1000 anos vai ter gente ainda que vai se converter. Vai ter gente na última hora, no acréscimo do segundo tempo, que tá lá, não, Jesus não é real, foi só um profeta. 144 mil judeus ainda vão se converter nos 1000 anos lá da tribulação, depois da tribulação, perdão.
e outros que eu acredito que, além de judeus, vão se converter, outros gentios vários. Depois do Lago de Fogo, acabou, negão. Aí nós vamos para sempre Nova Jerusalém, né? Dentro dos muros doidos lá, lê Apocalipse 20, 21, você vai chorar. Quando eu leio, eu choro de ver. Que doido que vai ser a gente na glória. Oh, aleluia. E para quem não tá com o nome escrito no livro da vida, já era. Morte eterna, acabou, negão. O que eu ia falar para vocês? Esse assunto todo que a gente está falando aqui, esse que a gente falou hoje, que a gente vai falar na próxima aula, dos tipos as 3 etapas da salvação, né? Principalmente a primeira etapa, que é a justificação, vocês podem ler com mais calma os capítulos 3, 4 e 5 de Romanos. Ele vai explicar bem certinho essa questão da justificação, principalmente o 4 e 5. O 3 ele vai no final, só que ele vai começar a falar disso. E depois tem um livro também do Subirá, que eu vou indicar para vocês, mas é o assunto da aula que vem, então a gente fala disso na semana que vem. Então, beleza. Morte física, morte espiritual e morte eterna ou segunda morte. Agora vamos ler, para a gente terminar a aula, Gênesis capítulo 3, de 16 a 21. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Obrigado. Então, gente, o que aconteceu, né? O pecado aconteceu e esse pecado gerou morte, né? Separação entre Deus e o homem, inicialmente, morte espiritual. Mas, além de morte espiritual, gerou outras coisas também. O que ele gerou, esse pecado? Ele gerou dor de parto para a mulher, que não tinha, verso 16. Trabalho para o homem se sustentar, né? Para o homem conseguir comer, né? Do trabalho das suas mãos comerás, verso 17, verso... Acho que... Agora eu não lembro que eu anotei aqui, mas tem mais um verso também. O 17 e outro. Morte física não era o plano de Deus que a gente morresse naturalmente. O plano inicial de Deus era que ficasse para sempre, velho, né? Morte física, quando ele fala do pó da terra, você foi criado e ao pó você voltará. Ali está determinada a morte física. Inicialmente não era para morrer, mas foi fruto do pecado, do desligamento de Deus, da morte espiritual. Veio a morte física, fruto do pecado. Cardos e abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas, na versão que a Ju leu, que é todo tipo de problema e dificuldade que a gente possa ter hoje, velho. Ciúme, obra da carne, doença de todo tipo, doença mental, qualquer tipo de problema que incomoda você hoje pode ser incluído nesses cardos e abrolhos. Eles não eram o objetivo inicial de Deus. Lá no Éden, era um lugarzinho para Adão ficar de boinha lá, só comendo das frutinhas, ele e a Eva de boa, mas ele foi inventar de pecar e aí deu essa munganga toda com essa vida que a gente vive hoje aqui. Que aí Deus, muito misericordioso e inteligente, fez um plano redentivo extremamente complexo, que a gente vai destrinchando à medida que a gente for estudando essas aulas. Mas não era o plano de Deus que a gente morresse naturalmente. E aí o verso 21 é o que fala desse sacrifício que eu falei para vocês na semana passada, né? Que Deus veste Adão e Eva com pele de animais porque eles estavam se sentindo envergonhados de estar nu. Não existiam pele de animais, existiam animais que precisaram ser mortos para fazer pele de animais. Então ali, nesse verso 21, fica instituído o sacrifício, né?
que é sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém pecou, outro alguém ou ele mesmo precisa morrer. Ali se institui isso. Aqui, gente, tem um gráfico que eu falei para vocês na semana passada. Dá para ver aqui o gráfico descendo. Esse gráfico é um gráfico da idade das pessoas. Então, aqui estava Adão. Aqui, esse mais alto aqui é o Matusalém, né? Que é o que mais viveu. E Noé é nessa pontinha aqui, ó. Depois de Noé, quando veio o dilúvio, a idade só foi diminuindo. José viveu só 120 anos. Então, esse pecado, à medida que ele foi entrando na humanidade, ele foi fazendo as pessoas viverem cada vez menos. E depois só diminuiu, até que a tecnologia forçou a vida a se expandir de novo, né? A expectativa de vida a subir. Mas sem o advento da tecnologia, a vida humana foi só diminuindo, fruto do pecado que cada vez mais foi entrando na raça humana. Então, só sumarizando, gente. O começo lá, Deus cria o homem, a gente falou na semana passada, no final da semana passada, da criação, como é que foi a criação, com o haja, que a terra era dada por Deus ao homem para ele governar. Então, hoje a gente falou o que é o pecado, como que ele se apresenta para nós, como ele se apresentou lá no Éden, como ele se apresentou para Jesus, como ele se apresenta para nós, e o que ele causou, né? Ele causa morte espiritual, estudamos os 3 tipos de morte, e além da morte espiritual, o pecado causa morte natural e toda sorte de problemas que a gente vive hoje, que são inclusos nesses cardos e abrolhos aí. E com isso eu encerro a aula de hoje. E na semana que vem vai começar a ficar bom, porque até agora a gente só viu desgraça, pecado, morte, doença. Semana que vem a gente vai começar a ver a parte boa do plano redentivo, que é a salvação, o desenvolvimento da salvação, o corpo glorificado, etc. e tal. Ok? Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Dores, tristezas, dissabores? Muito boa a aula, viu? Muito boa. Muito bom mesmo. Preocupante. Na verdade, assim, quanta coisa o pecado trouxe, né? Nossa, Eva judiou da gente. Se você ler, vai ler Deuteronômio capítulo 28, velho. É tudo que o pecado trouxe para nós. O pecado trouxe a maldição da raça humana. Sem fazer nada hoje, o cara já tá com esse monte de problema aqui. Deixa eu só ver se é o 28 ou 29. Eu queria saber o que é Romanos, o que a gente vai ler mesmo, que é o plano da redenção. Ele vai falar no capítulo 4 e no capítulo 5, com mais detalhes da justificação, que é a salvação do Espírito, que é o que a gente falou hoje. Se você quiser se aprofundar, você não precisa se não quiser, mas se quiser, capítulos 4 e 5. Justificação. Nossa, muito bom. Muita coisa, né, por trás, né? Porque eu também respondi que eu sou pecadora, né? O 28 é a desgraça toda. Deuteronômio 28 é o que eu e você estávamos fadados. É o que vai ser chamado de a maldição. Eu e você fomos amaldiçoados por conta do pecado. E aí o 29 é o que é a parte que Deus faz essa aliança, ainda na antiga aliança, de nos livrar dessa maldição. Oi? Posso fazer uma pergunta? Se eu conseguir te entender, pode. Tá picando aí. Vai lá. Você falou aí agora que o homem foi vivendo cada vez menos. E por causa da tecnologia, hoje a gente vive mais. O que tem a ver a tecnologia com isso? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte. Sem outros subterfúgios externos, a tendência natural era que a humanidade vivesse cada vez menos. Se a gente não passasse a tomar remédio para cuidar de pressão alta, não começasse a tratar, naturalmente falando, os nossos problemas de saúde, a tendência era que a gente morresse cada vez mais cedo. Se não fosse a tecnologia entrar com esse monte de remédio, esse monte de médico, um monte de coisas que a gente faz para preservar a nossa saúde, estudar, né, fazer esporte, tudo isso,
era para a gente viver cada vez menos, fruto do pecado que entrou na raça humana de maneira cada vez pior, né? Aí é interessante, né? Você olha as pessoas falando da Europa, né? Poxa, nossa, a Europa que é mundo, que é vida, porque lá todo mundo faz o que quer. Você entra no metrô, as pessoas estão lá, homem com homem, mulher com mulher, tudo liberado, tal. As pessoas não conseguem entender que a Europa está sim avançada. Está avançada em ir pro buraco, mais longe de Deus que a gente está, um pouquinho aqui. Esse nosso desenvolvimento patriarcal que a gente teve, né, um pouco mais rigoroso, assim. O Brasil é um país super sexualizado, mas em certos pontos ainda está bem atrás da Europa, em termos de liberar droga e liberar promiscuidade, esse tipo de coisa. Então, quanto mais o mundo toma consciência e se afunda no pecado, mais louco esse negócio vai ficar. E tende a piorar. A Bíblia já disse, nos últimos dias, o negócio vai ficar pior, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu ainda estou com dúvida, Gu. Fala. Então, quando diz que Deus tem os nossos dias contados lá em Salmo, que a gente já nasce com os nossos dias contados, e aí? E aí o quê? O que tem a ver uma A coisa nossa com a outra? tecnologia aumenta um dia ou não aumenta? Não, Deus é onisciente, né? Se você ia morrer e por causa do remédio não vai mais, Deus já sabia disso antes de você tomar o remédio. Então, continua sabendo os seus dias. O que você faz na Terra, o que você deixa de fazer, Ele conhece. Ele já conhecia antes de você nascer. Fez sentido ou não? Vamos supor que sem remédio você morreria. Deus saberia. Se você com remédio não vai morrer, Ele também sabe. Antes de você nascer, Ele já sabe. Então, Ele já sabe que você vai tomar o remédio e que você não vai morrer. Ele já sabe antes. Então, Ele continua sabendo os seus dias. Independente de você tomar o remédio ou não. Existe o livre-arbítrio, sim, eu escolho. Mas Deus é onisciente. Ele já sabe que você vai escolher. Deus, por incrível que pareça, Deus já sabe que é minha esposa, embora eu não saiba. Ai, igual ela tá chegando, hein? Oh, aleluia! Beleza? Eu quero perguntar mais. Mais alguém? Tô gostando, vocês nunca perguntam nada. Por enquanto tá Depois fácil eu vou no particular e vou te atormentar mais. Beleza. Gente, ó. Já passamos da hora, mas é o seguinte. Eu estou preparando para vocês um negócio muito legal. Eu tenho os meus universitários com quem eu tiro as minhas dúvidas quando eu estou estudando, só nego bom de Bíblia. E eu já falei para vocês, né? Convidei alguns nego bom de Bíblia e já estou estruturando, já tenho as 3 próximas matérias de vocês. Já estou sabendo quem vai dar e tal. Eu vou estar aqui com vocês para assistir, mas vocês não vão mais enjoar da minha voz, que vão ter outros professores muito melhores que eu ensinando vocês. Eventualmente eu vou dar uma matéria ou outra que eu gosto muito de ensinar, então eu vou meter o B dele aí. Mas vai ter muita gente boa ensinando umas matérias bem legal para vocês. Beleza? Dúvidas, tristezas, de sabores, reclamações? Gu, Oi. você falou para a gente ler em Deuteronômios 28, mas com relação ao pecado, é a partir do verso 15, né?